Estamos dando início a mais um programa da série Alexandre Santos Convida, e hoje eu tenho a satisfação de receber o rabino Alexandre Leone, que dirige a sinagoga Massoret, é membro do coletivo Judias e Judeus pela Democracia e faz parte da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arne de São Paulo. E também recebo o fisioterapeuta Marcelo Semiazzi, que é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e é um dos dirigentes da sinagoga Massoret. Nós vamos conversar sobre a convivência e a humanização do outro como resposta ao conflito em Gaza e a era Trump. Eu quero inicialmente dar as boas-vindas aos nossos convidados, ao Marcelo Simitz e ao Rabino Alexandre Leone, que, numa demonstração de extrema gentileza e de cortesia, aceitaram interromper um dia de repouso, um dia dedicado à leitura, à contemplação, para ter essa conversa conosco. É um tema muito importante. E eu, ato contínuo, vou passar a palavra para o Rabino Alexandre Leone, que vai dar as suas primeiras impressões. Eu devo dizer que essa conversa é extremamente importante. Nós vamos concentrar basicamente nas intervenções do Rabino Alexandre Leone e do Dr. Marcelo Simitz, e eu vou eventualmente fazer uma pergunta ou outra, mas quero dizer de antemão do meu entusiasmo com a opinião dessas duas personalidades importantes do mundo brasileiro. E eu já sei mais ou menos a opinião deles sobre o que acontece pelo mundo. Eu fico muito orgulhoso. Quero de antemão, então, apresentar as minhas homenagens, a minha admiração. E, ato contínuo, passo a palavra para o Rabino Alexandre Leone. Rabino, a palavra é sua. Então, eu vou começar com uma figura famosa na história da filosofia contemporânea, tá bom? O Walter Benjamin. Ele tem aquele famoso texto que é as teses sobre a filosofia da história. E nessas teses sobre a filosofia da história, ele fala do anjo da história, né? E esse anjo da história, ele, como é o anjo da história, não o anjo da futurologia, ele caminha de costas. Ou seja, ele vê o que aconteceu, não o que vai acontecer. Tá bom? E do ponto de vista do anjo da história, do Benjamin, quando ele vê esse passado, ele vê muitas coisas complicadas, ele vê muita destruição, ele vê a história, especialmente a história moderna, especialmente a história, sei lá, do século XIX, XX, né? Como uma história da desumanização. Tá bom? Ele vê isso. Então, a gente tem que perceber o seguinte: em geral, os processos históricos, esse que a gente vai falar, mas, na verdade, os processos históricos do século XIX e XX, até antes, né, desde que as grandes navegações apareceram, até antes, são processos marcados por muito sofrimento. Tá bom? Então, a gente não pode negar isso de jeito nenhum. Muitas vezes, em busca de utopias, as pessoas fizeram muito sofrimento acontecer. No entanto, veja que coisa. Então a gente olha o processo e vê sofrimento nesse conflito entre Israel e palestinos, que tem acontecido já há quase um século, né? Talvez até um pouco mais, por volta de um século. Tá bom? Acontece que quando a gente chega no presente, né, que é o lugar onde o anjo da história sempre está, né, porque é onde ele pisa o pé, é o presente. O que a gente vê? Que naquele território, chamado por muitos nomes, a bíblica Canaã, a Eretz Israel, a terra de Israel, da tradição judaica, a Palestina, né? E que
um, uma revista editada por israelenses e palestinos encontrou uma forma muito interessante de chamar o território pelo seu DDI, né, o código de telefônico à distância, né, mais 972, né? Engraçado, ali pode ser Gaza, pode ser Jerusalém, pode ser Tel Aviv, pode ser Ramla, o código é 972. Veja que coisa interessante, né? Esse território no mundo telefônico tem um nome, né? Bom, esse território, tá bom? Quando a gente vai olhar a população que vive, eu tinha feito uma pesquisinha assim, e eu via o seguinte: os números podem estar um pouco para cima ou para baixo, mas é mais ou menos isso. Tem 7 milhões e meio de pessoas que falam hebraico. Tem 7 milhões e meio de judeus. Tem 7 milhões e meio de pessoas que falam principalmente o árabe, sendo muçulmanos, sendo cristãos, os palestinos, tá bom? E tem mais 1,5 milhão de outras coisas, que não são nem uma coisa nem outra, uma mistura de outros grupos, eritreus, filipinos, sei lá, russos que não são judeus, sei lá, um grupo grande. Mas mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte: a população, as populações têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tá bom? Se você vai pegar a população palestina e a população judaica no território, é mais ou menos do mesmo tamanho. Que fosse um pouquinho para cima aqui, um pouquinho para cima ali, mas é mais ou menos do mesmo tamanho. Isso significa o seguinte: que qualquer tipo de solução que possa ser pensada, que preencha os seguintes critérios, de ser uma solução em que todos tenham os direitos humanos preservados, de que todos tenham os direitos de cidadania preservados, de que todos tenham, como é que eu vou dizer, as condições de vida humana preservados. Qualquer solução que preencha esses critérios, que eu posso pensar em soluções que não, tá bom? Mas qualquer solução que seja uma solução humanizadora, uma solução democrática, ela significa necessariamente que esses grupos terão que encontrar formas de conviver. Não tem outra forma de pensar isso. Se não se caminha por esse caminho, se caminha por um caminho de, como é que eu vou dizer, de um conflito, como a gente tem visto, altamente desumanizante. Né? E a gente coloca o seguinte: bombardear civis, tanto de um lado como do outro, é algo inaceitável sempre. Tá bom? Eu até vou mais longe, porque também o combatente tem mãe, tem pai, tem família. E que fica, como é que eu vou dizer, com o coração na mão quando sabe que a pessoa está numa situação de conflito. Mas vamos pensar o seguinte: não há outra solução a não ser encontrar modos de convivência. Eu não estou aqui entrando na minúcia do acordo político que será feito, que deveria ser feito, que deverá ser feito, de como esses grupos terão que conviver. Tá bom? Mas há necessidade de que neste território conviver significa viver junto, significa compartilhar a vida.
eu não consigo imaginar uma solução que não vá por este caminho. Porque só essa solução traz uma situação de paz. E aqui eu não estou falando apenas paz, no sentido português, que vem do latim pax, né? Que você pode imaginar uma paz em que um grupo esmaga o outro e ponto. Tem paz porque o outro foi esmagado, tá entendendo? Então, não é desta paz que eu estou falando. Não é a pax romana. Eu estou me referindo à paz no sentido shalom, salam. Né? Apesar de em hebraico ficar mais sh, em árabe ficar mais s, né? É a mesma letra. E tem é o mesmo radical afroasiático. Né? Antigamente a gente falava línguas semitas, mas hoje em dia a gente sabe que é uma família de línguas que vem desde o norte da Nigéria até o Oriente Médio. Né? Várias línguas faladas na África, no deserto do Saara, o árabe, o hebraico, línguas da antiguidade. Então, nessas línguas, o radical, que em hebraico seria Shim Lamed Mem, significa algo completo. Então, da mesma raiz que fala Shalom, ou Salam, sei lá, em árabe, né? Em hebraico, por exemplo, tem Shlemut, plenitude. Tem Shalem, completo. Ou seja, estou pensando numa paz no sentido de algo pleno. E não apenas a vitória de um grupo sobre o outro, né, forçando uma situação de ausência de conflito, mas que não é. Se a gente está pensando em termos de uma paz, nós estamos pensando em termos de convivência. E convivência significa, de um ponto de vista da ética, tal como pensada por Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas é o filósofo de uma nota só, né? A nota dele é ética, 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 ética. No final da vida, numa entrevista, ele fala assim, olha, eu sempre falei de ética, mas ética é uma palavra grega. A palavra hebraica, o termo hebraico, o conceito hebraico seria santidade. Né? Até o pessoal fala em francês, la philosophie de la sainteté, a filosofia da santidade, é a filosofia da ética em primeira pessoa, da responsabilidade pelo outro. E a responsabilidade pelo outro significa esse abrir-se ao outro. E abrir-se ao outro significa reconhecer a nossa responsabilidade perante esse outro. Então, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de análise do caminho histórico que levou essas duas populações a estarem ali. Mas o fato é que elas estão. E o fato é que agora a gente já viu esses últimos anos que o caminho de guerra, de conflito, puxa, é algo que eu não imaginava que no século XXI, já no final do primeiro quarto do século XXI, ainda pudesse acontecer. Né? Imaginava que isso já teria sido superado. Mas não, a gente está vivendo, como é que eu vou dizer, na Ucrânia também, em outros lugares também, mas a gente está vivendo o quê? Um momento em que a gente está vendo que os seres humanos conseguem ser míopes para as situações que a gente está vivendo. Sem a paz, não dá para resolver, não dá para focar em outros problemas que são planetários. Né? Ou seja, eu diria assim, a racionalidade, e não apenas a racionalidade no sentido da razão objetiva, mas mesmo do ponto de vista de uma razão instrumental subjetiva, é o caminho para a nossa sobrevivência mútua.
Bom, vou parar por aqui. Passo a palavra para o meu amigo, o Marcelo. Obrigado, Rabino. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite de estarmos aqui, para poder falar um pouquinho. Eu queria dividir essa minha fala em duas partes. Uma, falar um pouquinho como meu campo de atuação é o estudo do corpo. Então, eu olho muito para esse conflito, não como uma impossibilidade de relação, mas como uma relação intensa pela linguagem da violência e a linguagem da destruição dos corpos, tá? Eu vejo isso o tempo inteiro. Há um diálogo constante entre esses dois grupos, desde antes, né? Eu não quero ainda entrar em questões de julgamento, quem começou primeiro, por onde começou, né? Mas se nós analisarmos a história da nossa humanidade, né, do Homo sapiens, nós vamos ver que desde que tornamos-nos sedentários, né, construindo cidades e impérios, né, temos o hábito de domesticar animais, plantas e seres humanos, tá? E essa técnica de domesticação de seres humanos, ela está ficando cada vez mais perversa, né? Principalmente hoje com a questão do imperialismo econômico, né? E esse imperialismo econômico que de alguma forma tenta criar essa dominação. E aí, por isso por que que eu estou falando disso? Porque é esse o tempero que esse governo Trump traz para esse conflito, né? A questão da subjugação pelo poder econômico. E aí a gente está vendo que, em cima disso, essa linguagem violenta, ela vai se intensificando ao ponto, não só nesse conflito, mas que em outros conflitos regidos pela questão desse imperialismo econômico, que vai produzindo genocídios pelo mundo, né? Vai destruindo corpos de uma maneira, como é, por atacado, né? Mas voltando um pouquinho para o conflito israelense-palestino, né? Ah, Você chama a reação de Israel desproporcional? Dentro da análise lógica, ela é realmente desproporcional, porque ela faz parte dessa, dessa premissa de que eu tenho que impor uma dor corporal, uma violência corporal ao outro como uma punição à violência corporal que o outro impôs a mim. E sempre uma tem que ser maior que a outra ou mais perversa que a outra, né? A questão, quando a gente pensa numa perspectiva de solução de conflitos ou de resolução, com essa comunicação, ela é impossível, porque já há um condicionamento desses corpos a buscarem sempre a solução por essa perspectiva. E se a gente pensar por essa perspectiva, a gente fala: Israel agora impôs uma verdadeira chacina, destruiu um monte de pessoas, né? Mais de 50 mil mortos, né? Do outro lado. Mas, por outro lado, né, a população está completamente sem hospitais, completamente sem casas, vivendo numa situação completamente desumana. Qual é a única forma de autoestima que hoje a população de Gaza tem, se não se manifestar através do Hamas? Se não se manifestar através de uma violência ou de uma resistência que eles possam inferir ao outro lado? Ou seja, ao mesmo tempo que Israel impõe um castigo feroz, ele impõe todas as condições para que esse conflito se perpetue dentro desta linguagem. Não há uma solução possível que não seja essa. E, inclusive, está se esperando que o outro lado se organize para que haja essa resposta, né? Então, dentro dessa perspectiva, os corpos sempre vão buscar uma linguagem de violência. Agora, nós temos que entender que aquele conflito não se trata só do que é o governo de Israel ou só o que é o Hamas. Nós temos grupos que atuam na região, né, e que tentam uma perspectiva de comunicação por outras formas, né?
soluções que envolvam perspectivas e iniciativas de paz, mas que elas ficam, de alguma maneira, sublimiares, né, dentro desse conflito tão exacerbado da violência, que a gente não consegue ver na mídia, a gente não consegue ver, mas de repente elas escapam, como, por exemplo, a noite do Oscar, onde nós tivemos a premiação de um filme de iniciativa israelense-palestina, que ele vem trazer a denúncia pelos dois lados de que essa solução é uma solução de uma violência intensa, que essa violência não vai resolver esse conflito, né? E aí, assim, no mesmo momento, você vê grupos do lado da resistência palestina e do lado vamos dizer assim, da defesa de Israel se opondo a esse tipo de comunicação. Mas se a gente não reforçar esse tipo de ideia, né, de que mesmo com a sua dor mais profunda, mesmo com o ódio imperando por todo lado, nós precisamos ter dentro de nós uma força enorme para tentar fazer que outras formas de soluções sejam possíveis. E quando eu falo disso, nós estamos também representando todos os conflitos hoje que nós estamos vendo no mundo, e principalmente com o avanço das extremas, né? E aí, por exemplo, quando a gente está vendo o mundo se dividindo cada vez mais, a Europa se armando até os dentes para enfrentar o avanço da Rússia, né? Essa é a solução que nós queremos. Nós vamos chegar no século XXI com soluções para lidar com tudo isso dessa forma, né? Nós vamos ter que ver os governos cada vez mais se radicalizando e cada vez mais discriminando as minorias, discriminando os movimentos de imigração das populações, né? Como nós vamos conseguir lidar com tudo isso só com a linguagem da violência? E parece que as pessoas estão o tempo inteiro buscando uma solução por essa linguagem. E aí, de novo, eu chamo a atenção para o governo Trump. O governo Trump ele entra com uma comunicação de massa para estimular essa comunicação violenta, né? Ele está o tempo inteiro estimulando para que os lados entrem em conflito. Ele quer se aproveitar desse conflito. E o que ele está fazendo para isso? Além de toda a divulgação e a campanha, atualmente o vice-presidente Vance foi à Europa e fez um discurso marcante, onde eles estão cortando verba de saúde, estão cortando verba de cultura, estão cortando verba de ciência nos Estados Unidos, assim a rodo, né? Cortando verba das universidades e já anunciaram um investimento da ordem de 700 bilhões de dólares, tá? Para quê? Para as principais big techs desenvolverem o seu método de inteligência artificial para controlar a comunicação inteira do mundo da forma que eles possam estimular cada vez mais essa maneira das pessoas se odiarem. Eles investem nisso como uma forma de controle desse imperialismo econômico. Eu acho que esse é o lado. Depois, acho que assim, vamos avançando um pouquinho, Alexandre, e aí eu quero contar um pouquinho da minha experiência pessoal em cima desse conflito. Mas acho que o que eu gostaria de dizer no primeiro momento é isso. Bom, eu queria introduzir alguns assuntos e, naturalmente, eu vou colocá-los e gostaria de ouvir ambos sobre esses pontos. É, ah, Me parece que aquele ataque inicial do Hamas contra a população judaica ocorreu, acho que na quinta-feira, acho que foi no dia 7 de outubro, eu acho que foi uma quinta-feira. Eu tentei ouvir pessoas da comunidade judaica e não consegui. O pessoal estava muito impactado por aquele ataque. E a retaliação do exército de Israel me parece que começou no sábado, ou foi na sexta. E eu sei que eu ouvi no sábado um médico da comunidade libanesa de São Paulo, o Dr. Bilal Bakri, e ele,
com a visão de libanês e árabe, ele falou sobre aquele conflito. E me parece que, de alguma forma ou de outra, ele reproduziu aquela célebre entrevista que foi na qual o secretário-geral da ONU falou que aquele gesto do Hamas traduzia uma espécie de revide de, de uma, de uma, de uma raiva que vinha se acumulando há anos. Pois bem, aqui no canal, Rabino, nós temos um programa chamado Chat, Pensando em Você, no qual eu e o médico Meraldo Zisman, que é judeu, nós conversamos sobre temas da atualidade. Pois bem, o Meraldo, ele diz que não é judeu. Naturalmente, ele é Ashkenazi, mas ele diz que ele não é da religião judaica. Mas o fato é que pouco depois desse programa, o Meraldo disse que não podia mais continuar na grade do canal. Graças a Deus, ele reviu o ponto de vista, voltou e hoje nós continuamos. Todas as terças-feiras no nosso canal nós temos a programação. Então, isso foi muito marcante, né? Quer dizer, ele ouviu a posição lá do secretário-geral da ONU, ouviu o Bilal Bakri e reagiu. Não, isso não quero mais. Pouco depois, o senador Kennedy, que faz parte da equipe do Trump hoje, ele falou que Israel funcionava para os Estados Unidos como um porta-aviões no Oriente Médio. Ou seja, era a forma que os Estados Unidos teriam de defender reservas de petróleo daquela região. E eu fiquei assustado, né? Quer dizer, Israel se passar por uma posição de ser comprado um porta-aviões e a população aceitar isso? Bom, o fato é que existe o conflito. Hoje em dia, o presidente Trump, ao tempo que ele diz que não vai mandar mais armas para a Ucrânia para tentar dar uma solução lá comercial, parece que a solução que ele quer dar na Ucrânia é comercial, ele anuncia mais armas para o exército de Israel. E aí eu queria que a gente comentasse isso, mas existe alguma saída? Ou será que a saída para aquele conflito vai ser a transformação de Gaza num grande resort para ser como é que ele diz? É a Riviera do Oriente Médio. Bom, tem um autor que é dos anos 20. Ele era um judeu que se converteu ao catolicismo. Não sei exatamente a história dele pessoal, mas é um filósofo muito interessante chamado Max Scheler, alemão. E o Max Scheler ele tem um livro chamado O Ressentimento. Tá bom? Ele não usa a palavra alemã para ressentimento, ele usa a palavra francesa, ressentiment, né? Ele acha que dá o sentido melhor. E ele coloca que o ethos, não do burguês enquanto classe social, mas do homem, da mulher modernos enquanto burgueses, tá entendendo? Enquanto um ethos dessa civilização, né? Que esse ethos ele é baseado em se comparar uma pessoa com a outra, e isso gera o ressentimento. Tá bom? Esse texto é considerado um dos textos mais importantes para estudar o fascismo, as origens do fascismo. Recentemente, a Maria Rita Kell também escreveu um livro chamado Ressentimento, que também, de alguma forma, lida com o fascismo. Tá bom? É interessante que tanto o fascismo dos anos 30, 40, quanto esse neofascismo que reaparece agora, na verdade ele só teve hibernando e agora ressurge, né? Nunca desapareceu, né?
ele tem essa característica de trabalhar o ressentimento e de aparecer como uma forma de reação à mudança das coisas. Então, se começa na sociedade a ter mais abertura para as questões, sei lá, de gênero, para LGBTQIA+, para as situações das mulheres, para as questões de que as sociedades precisam ser multiétnicas, né? Que na verdade já são. Você pega... outro dia eu vi jogando a seleção francesa e a seleção argentina. E a seleção francesa era basicamente composta por jogadores que vinham da África, ou do norte da África, ou da África subsaariana, com um ou outro de origem europeia. Tá bom? Mostrando um exemplo muito simples de quanto essa sociedade e muitas outras são hoje em dia sociedades multiétnicas. Tá bom? E uma característica do fascismo, mesmo que seja uma característica muitas vezes irracional, né? Mas ela é de ser white supremacist. De ser, como é que eu vou dizer, apontar para isso. E querer manter isto. E vendo que isso está sendo, aos poucos, superado, desmontado, é uma reação para voltar. Né? Haja visto, por exemplo, coisas que aqui no Brasil o governo fascista fez, né, antes do Lula, ou que acontece hoje em dia nos Estados Unidos, com o fechamento, tipo assim, militares que são LGBTQIA+, são agora proibidos de estarem nas Forças Armadas. E eu vi aquele espetáculo de horrores que foi a fala no Congresso. Eu estava no Panamá naquele dia, né? Não vai ter mais, pelo menos eles querem, né? Não vai ter mais fundos para pesquisa sobre essas áreas ou para quem atuar por aí, né? Tudo isso são reações. Tentando manter um bloco histórico, uma ordem social que já fez água. Que tá, então, todas essas reações são claramente reações o quê? De tentar, pela violência, voltar a uma situação que está ficando, como é que eu vou dizer, já virou uma camisa de força para a humanidade. Virou uma coisa que a humanidade precisa crescer, ela não aguenta, ela não pode mais viver daquele jeito. Né? Não sei se acho que foi o Marcelo que estava falando agora sobre Homo sapiens e tudo mais. Tem uma frase do Walter Benjamin que ele fala assim: é sabido que a evolução do Homo sapiens tenha muito chegado no seu final. Nós, enquanto espécie meramente biológica. Mas a da humanidade está apenas no seu começo. Ou seja, nós, enquanto um conceito ético. Tá bom? É lógico que essa onda neofascista precisa e vai precisar a gente resistir a isso. Seja no Oriente Médio, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, seja na América Latina. Porque não há outro caminho. Tá bom? Porque é justamente o contrário do caminho da convivência. A desumanização do outro. E a gente sabe que a desumanização do outro, no século XX, nós ainda não nos recuperamos disso, pelo contrário, né? Levou ao Holocausto, no qual morreram 6 milhões de judeus e mais 5 milhões entre ciganos, sei lá, outros grupos, num total de 11 milhões de pessoas.
fora uma guerra em que morreram 60. Ou seja, a gente sabe aonde isso leva. Diferentemente dos anos 30, anos 40, que isso era não sabido, hoje em dia a gente sabe. Ou seja, a gente está numa posição em que a gente pode, como é que eu vou dizer, perceber aonde isso pode levar. É lógico que você pode imaginar que esse tipo de coisa também, de algum certo modo, é uma posição que demonstra uma certa fraqueza. Tá bom? Essa coisa de sair na violência é, no fundo, uma demonstração de uma certa fraqueza. Né? A sabedoria chinesa milenar diz que os conflitos são ganhos, principalmente antes de que vire um conflito armado. Agora, então, eu acho isso é importante ser colocado. A outra coisa é que, talvez, diferentemente de que eu vejo por aí, é lógico que o conflito ali, como é que eu vou dizer, Israel-palestinos, né, israelenses-palestinos ali, aquele conflito, ele tem momentos de supuração da violência. Mas ele não começou em 23. Ele começou... É que hoje em dia ninguém lembra das situações que tinham nos anos 30. Massacres que tiveram lá atrás. E a gente não lembra, como é que eu vou dizer, toda a história de guerras, como é que eu vou dizer, de situações as mais diversas, de violências assim profundas. Tá bom? Então, isto, o que a gente está vivendo, é mais um momento desse conflito que, novamente, eu digo, por este caminho, não só ele não pode ser resolvido, mas por esse caminho ele só vai antecipar o próximo momento. E a gente pode imaginar que, com as armas de décadas no futuro, isso vai ser de uma desumanização muito grande. E desumanizar o outro também me desumaniza. Quando a gente fala, olha que louco, quando a gente, no final, lá, 45, 47, quando teve o julgamento do Nuremberg, depois o aparecimento da ONU, né? Dois conceitos apareceram. A desumanização radical levou ao aparecimento do conceito, por um lado, dos direitos humanos, né? E, por outro lado, do crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade é crime contra a humanidade, inclusive, daquele que perpetuou o crime. Porque não é só que ele desumanizou quem ele trucidou, ele se desumanizou. Eu sinto que nós estamos num momento muito importante. Porque é necessário resolver isto, porque a gente tem tarefas com relação à sobrevivência da humanidade no planeta Terra que só podem a gente resolver num outro clima. Resolver, encontrar modos de conviver, é encontrar uma forma, inclusive, da gente juntamente resolver questões como o aquecimento global, como, sei lá, 1000 situações que um país sozinho, por maior que seja, não resolverá. Muito menos num lugar, pensando aqui no Oriente Médio, que tem o tamanho, sei lá, dizem que de Sergipe ou Alagoas. Imagina isso. Então, de fato, é engraçado dizer isso, né? Porque a voz da religião nem sempre é uma voz tida como a da razão,
né? Mas olhando do ponto de vista não só da racionalidade objetiva, da construção de uma humanidade num patamar superior a este. Não resolver tudo, tá bom? Mas melhorzinho do que o que nós estamos. E, do ponto de vista de uma razão meramente instrumental, de que isto é uma forma de chegar à resolução de outras questões, é extremamente importante que combater isso é combater o fascismo. Encontrar formas de convivência já é uma resposta a este neofascismo, né? O ressorte, no caso aí da proposta do Trump, né? Seria assim, tipo, fazer um ressorte em cima de um local onde pessoas sofreram, né? Como é que isso seria possível? Né? Como é que alguém ia poder ficar na praia, tendo seus momentos, sabendo como aquilo foi construído? Isso portanto, veja, às vezes são pequenas coisas que acontecem. Tanto o filme, né, israelense-palestino, que ganhou Oscar de documentário, não foi? Quanto o filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, eu tenho a impressão que foram pequenos momentos de lucidez, né, mostrando não só ao que leva a opressão, né, no caso do Brasil ali, né, mas a resposta, no caso do Oriente Médio, que é conviver. E, aliás, o discurso foi muito bom. Aliás, ali foi um momento de demonstrar o quê? Qual é o caminho que a gente precisa travar. Bom, é isso. Marcelo? Você coloca como uma justificativa o ataque. Eu acho um pouco complexo você justificar um ataque dentro de uma situação específica. Porque um ataque como esse, primeiro que ele foi brilhante, né? Do ponto de vista estratégico. Para você chegar num ataque desse brilhante, quanto tempo você não leva para preparar os seus combatentes, a sua equipe, a estratégia de combate, todas as questões que envolvem esse ataque? Então, eu acho que assim, é fácil justificar isso naquilo outro. Como eu falo, sempre você vai ter um motivo daquele momento para justificar um ataque desse nível, principalmente quando você está falando de violência da maneira com que você está colocando. Você tem ali uma série de questões conflituosas, né, trabalhando a maneira com que o próprio Netanyahu chega ao poder naquela região. Né? Ele chega ao poder com uma campanha duríssima, decretando morte ao Rabin e morte aos árabes. Essa é a retórica da campanha dele. Né? E quem consome essa campanha ressentida, né? Principalmente a população que foi expulsa, judaica, que foi expulsa dos países árabes que hoje moram em Israel. Né? Eles se aproveitam de uma situação para criar um clima de colocar mais tensão no problema. E para que ele faz isso? Ele está se opondo, naquela época, principalmente aos acordos de paz que vinham com uma certa força e que nós perdemos uma grande oportunidade para o mundo de resolver aquele conflito naquele momento. Né? Depois que o Rabin faleceu, ainda com o Ehud Olmert, se tentou uma nova tentativa de paz. O conclave ainda estava sendo governado pela autoridade palestina, que naquele momento vivia uma situação de conflito, mas que investia na solução de dois estados. Né? Nesse momento, você não tem nenhum dos dois grupos investindo na solução de dois estados.
E para piorar, você vem com esse acordo econômico fortíssimo, que é o Acordo de Abraão, que de alguma maneira aumenta a exclusão dessa população palestina em relação a toda a questão econômica da região, torna eles cada vez mais, como é que chama? Invisíveis para a população da região. E isso é inaceitável. É óbvio que isso é inaceitável. É uma população que quer cidadania, que quer estar participando da região. Agora, a retórica de tanto de um lado, como Israel do Rio ao Mar, como Palestina do Rio ao Mar, ela não vai vingar para nenhum dos dois. Então, essa solução de sorte, essa solução como é que se diz, de pesadelo, não pode ser aceitável. Encontrar uma outra linguagem para lidar I've got something to say, but what's not coming my way? And when it finally hit me, you do not appreciate. Nós, judeus de esquerda, estamos vivendo um momento muito difícil, porque a gente é mal visto, de alguma forma, pelos judeus que estão mais à direita, colocam-nos como certos, em alguns momentos, como traidores, né? Nos classificam de uma maneira, como é que se diz? Como se nós estivéssemos, de alguma forma, fragilizando a defesa dos judeus no mundo com o antissemitismo e com a questão de Israel. E nós estamos colocando exatamente o oposto, né? Que, na verdade, essa direita israelense hoje quer fechar a possibilidade de vários grupos judeus não poderem mais migrar para Israel, tá? É, ela, ela, ela fecha de alguma maneira e coloca lá mesmo em Israel os partidos de esquerda como traidores também, né? Colocam eles como fragilizando a posição de defesa da posição israelense, e quando são justamente esses os parceiros para qualquer possibilidade de diálogo que se tenha entre os dois grupos. E eu quero colocar uma coisa que é muito importante. Eu não acho que estar à esquerda ou estar à direita o coloca como um valor defensor dos direitos humanos. Defender os direitos humanos, você pode ter posições políticas de variados aspectos. Isso é um valor humano que você tem. Você tem violações de direitos humanos seríssimas, tanto na esquerda como na direita, né? Em várias situações. E essa própria situação do conflito do Oriente Médio, né? A maneira como muita gente está julgando a situação nos leva ao aumento do antissemitismo dos dois lados, né? De todos os lados, de todas as situações políticas. Então, eu não acho que isso seja exclusividade de um grupo só, mas, de alguma maneira, a gente precisa mostrar o quanto é importante, né? Que esse é o nosso papel, né? Humanizar a nós e aos outros, né? E não ver todos esses grupos como um grupo só. Os palestinos não são essas populações extremamente violentas, têm direito à sua resistência, tá? Lutam com uma razão impressionante em relação à defesa da sua soberania e da sua necessidade de construir o seu próprio Estado, e nós temos que reconhecer o quanto, tirar da linguagem da violência, o quanto nós temos que defender o direito nosso e do outro, né, de poder ter a sua própria liberdade. E liberdade não é liberdade para consumir coisas imateriais e resorts, né? É uma liberdade plena. E isso eu acho que é o que nos torna com uma visão mais progressista. Eu acho que é isso. Perfeito. Bom, eu quero introduzir um tema que eu sei que é extremamente difícil para a população judaica, que é a questão do Holocausto. É, até onde vai meu conhecimento, e é superficial, Holocausto era um tipo de punição aplicada aos condenados pela morte
na qual ele era morto pelo fogo. Uma sequência, o tempo passou, aí o Holocausto começou a se referir à, à punição a populações que eram confinadas e, sem o direito de defesa, eram chacinadas. E aí se aplicou o termo aos crimes que foram condenados contra as populações judaicas durante a Segunda Guerra. Nesse conflito atual no Oriente Médio, alguns líderes, alguns deles muito responsáveis, usaram a palavra para designar o tipo de crime que era cometido contra os palestinos pelas forças de defesa de Israel. Isso gerou-se um grande problema. E aí eu queria que, nessa próxima intervenção, vocês comentassem se, de alguma forma, o uso do termo Holocausto poderia ser aplicado àquilo que vem sendo cometido contra a população palestina pelas forças de defesa de Israel. Também queria eh, evocar a questão do crime de guerra. Atualmente, o Benjamin Netanyahu ele foi de alguma forma punido pelo Tribunal Penal Internacional com a chancela de criminosos de guerra. Isso, de alguma forma, contribui para que fique impulsionado um sentimento antissemita pelo mundo, ou seja, é, Benjamin Netanyahu, uma pessoa que, a nível local, ele é acusado de gestos de corrupção, ele vem respondendo a processos. A nível internacional, ele vem sendo considerado uma pessoa que vem praticando crime de guerra, mas mesmo assim ele é mantido na liderança maior do Estado de Israel. E aí a gente vai com. E aí eu quero prosseguir um pouco mais nessas minhas provocações, para eu poder ouvi-los. A posição de alguns críticos daquele conflito dizem que a situação de Israel, no longo prazo, é insustentável, porque ela mantém uma guerra em diversas frentes. Tem a frente lá de Gaza, tem a frente lá no Líbano, tem as escaramuças com o Irã. É porque tem o apoio dos Estados Unidos. E esse apoio norte-americano, mais cedo ou mais tarde, vai ou diminuir ou deixar de existir, como aconteceu, por exemplo, agora com a Ucrânia. E a gente lembra alguns episódios que traduzem esse tipo de sentimento do povo querendo que isso não ocorra. Eu lembro, por exemplo, que ocorreu na entrega do Oscar, quando o Robert De Niro, alto e bom som, eh, despejou com as palavras pouco elogiosas por Trump, né? Trump, fuck you. Disse isso acho que umas 2 ou 3 vezes. E aí, fechando essa minha intervenção, que deve ser a final, eu queria que vocês comentassem um pouco mais da reação da população judaica em relação à posição de vocês, especialmente lá na sinagoga Massoré. Bom, a reação que aconteceu foi igual em todos os lugares, tá bom? E os debates dentro do mundo judaico aconteceram em todos os lugares, tá bom? Então, nesse ponto, as sinagogas se parecem muito, as instituições se parecem muito, porque mesmo, como é que eu vou dizer, entre grupos judaicos de esquerda, debates aconteceram com relação a esse tema que você coloca. Veja, eu acho que o mero fato de um Tribunal Penal Internacional aceitar indícios e abrir um processo, eu não estou nem dizendo, né, acontece, não acontece, o mero fato de ter aberto um processo já é horrível. Tá bom? Já é horrível. Por quê? Porque significa que as pessoas viram pela mídia, viram pela televisão, viram pela internet e viram, como é que eu vou dizer, situações assim de tragédias humanas terríveis. Tá bom? E isto é algo que, na minha opinião, não poderia ter acontecido. Não no sentido de abrir o processo, no sentido de criar uma situação que as pessoas percebam dessa forma.
Tá bom? Ou seja, que nós estejamos usando esse tipo de... percebendo esse tipo de situação, já é em si um índice, né, de que algo precisa ser mudado. E mudado de uma maneira muito forte. Tá bom? É óbvio que Netanyahu e seu sustento, o bloco histórico, vamos pensar assim, a gente pensa muito a pessoa, o bloco histórico que sustenta Netanyahu, mas que antes sustentou o Ariel Sharon, ninguém lembra dele, né? Ou que antes sustentou Menachem Begin, ou Yitzhak Shamir, sei lá, esse bloco histórico, longevo, né? Não tem solução para o conflito que não seja algo inaceitável. Algo inaceitável, não só do ponto de vista de judeus de esquerda, tá bom? Algo inaceitável do ponto de vista da história judaica. É isso que é a questão. Tem uma série de mandamentos. A tradição judaica é uma tradição muito ligada à observância de mandamentos. A gente chama mitzvah, plural, mitzvot. Mandamento, mandamentos. E tem uma série deles que aparece com uma justificativa. Você não pode oprimir o imigrante, porque fostes imigrante na terra do Egito. Você não pode oprimir, fraudar o peso, porque fostes escravo na terra do Egito, e assim vai. Tá bom? Ou seja, esses mandamentos, eles são um pekalah, né? Um pacotinho que a gente tem que carregar. Porque uma vez que a gente viveu a opressão, a gente sabe o que ela é e não pode fazer. Tá bom? Mas se você for pensar em termos da história judaica, a história judaica pode ser contada como uma história de perseguições, de expulsões, de inquisições, de pogrom, de holocausto. Tá bom? Uma história, como é que eu vou dizer? A história judaica é a história da opressão. Né? É a história de um dos poucos grupos que sobreviveu milênios apesar de uma opressão. Ou seja, nós sabemos o que é isso. Talvez não individualmente, o judeu nessa geração, mas a história judaica nos conta isso. Tá bom? Eu tenho a impressão que essa mitzvah, esse mandamento, ele é acrescido por toda essa história. Né? Se perguntou para um sábio no início do primeiro século, Hillel, para ele, numa frase, numa máxima, resumir toda a Torá. Ele não falou de Deus, ele não falou de ritual, ele não falou de nada metafísico. Ele disse uma coisa básica, né? Que, aliás, engraçado, foi dito 400 anos antes por Confúcio, ou seja, uma máxima da humanidade. Aquilo que você odeia que fizessem com você, não faça ao outro. Tá bom? E mais ainda, agora vem o lado da Torá, se você sabe disso em primeira pessoa. Ou seja, qualquer forma de opressão, ainda que seja 1/1000 da que a história judaica conheceu, é inaceitável. Mas não é por conta apenas do ponto de vista judaico. Seria inaceitável se fôssemos chineses, se fôssemos, como somos brasileiros, também conhecemos a opressão, né? Várias formas dela. Então, ela é inaceitável do ponto de vista humano. E não apenas porque eticamente é inaceitável, ela é inaceitável porque ela conduz à barbárie.
E a barbárie é o contrário da desumanização e ela não resolve os nossos problemas. Ela só os aumenta e os acumula. Eu estou assim falando de uma maneira genérica, né? Posso falando de uma maneira muito genérica, mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer é isso. É que, veja, novamente a gente fica dando voltas e voltando ao mesmo ponto. O caminho proposto por Netanyahu, por Trump, por sei lá quem, né? Esse caminho que os bolsonaros propõem, ou que pessoas desse tipo propõem, não é a solução. Ele só é uma forma de dificultar a possibilidade de um futuro para a humanidade, localmente ou no planeta. Perfeito, perfeito. Marcelo? Eu acho importante a tua pergunta, e isso nos coloca num dilema ético, que eu acho que o Rabino trouxe essa questão, porque nós judeus somos aqueles que trazem a mensagem de que o Holocausto nunca mais. Né? A gente cria museus do Holocausto, a gente mostra isso, tem aqui no Brasil, lá em Curitiba. Eu sou uma história viva da história do povo judeu. A minha história é uma história viva de tudo isso. Né? Os meus avós chegaram no Brasil depois de muitas perseguições da Europa, né? De familiares. A família do meu pai, o meu avô veio com a minha avó para cá, mas a família do meu avô ficou na Polônia. A família da minha avó veio para o Brasil. Da família do meu avô, todos foram assassinados em campos de concentração na Europa. Todos. Com exceção de 2 primos deles que conseguiram atravessar a China a pé, se esconderam no Japão e depois foram para os Estados Unidos e vivem no Brooklyn. Tá? A família do meu pai, e meu pai é fundador de um dos kibbutz que foi atacado agora pelo Hamas. Né? Meu tio morava lá e minha tia morava lá. Minha tia foi assassinada nesse ataque. Ela tinha 90 anos, colocaram ela de joelhos, deram um tiro na cabeça e botaram fogo no corpo dela. A barbaridade foi enorme quanto a isso. Tá? E qual é a resposta que a gente vê com tudo isso? É alimentar mais esse ódio? Não. Tá? Eu acho importante falar só um detalhe: há uma desproporcionalidade, e como disse o cineasta israelense no seu discurso, Israel é uma democracia e goza de liberdade. Né? A população palestina não goza. Essa é a desproporcionalidade. Mas a condenação por crimes contra a humanidade que foi feito pelo Tribunal Penal foi contra os membros do Hamas e contra o Netanyahu. Tá? É importante que se coloque isso. Não se trata de condenação nenhuma, por enquanto é só abertura de processo. Isso, mas já há uma ordem de prisão, né, em evidência. Isso. E que o membro do Hamas que está punido, ele foi morto nos ataques. O que eu quero dizer com isso é assim, que se a gente só olha pelo lado da violência de Israel, que é desproporcional, a gente não põe fim ao ciclo de violências. O ciclo de violências tem que vir de uma outra maneira de fazer isso dos dois lados, mas com uma boa-fé enorme dos dois lados. Né? Agora, a gente olhar pelo aspecto da violência, para nós, judeus, é uma vergonha, como acho que o Rabino coloca, ver todas essas condenações partindo, né, da criação do Estado de Israel. Né? Como é que nós vamos criar um Estado para se tornar o faraó do Egito e aprisionar todas as populações ao redor? Né? E olha como essa direita israelense é seletiva. Esse final de semana você está tendo um ataque na Síria, está tendo um massacre da população alauíta, que é a população que é
do mesmo grupo do presidente antigo da Síria, do Assad, né? E olha que interessante, para quem que a população alauíta está pedindo ajuda? Para Israel, não para o Irã, que estava apoiando de alguma forma militarmente com seus interesses até agora, né? E quem está denunciando o massacre? Israel. Por que Israel ajuda a promover massacres de Sabra e Shatila, ajuda a promover massacres como esse agora da Guerra de Gaza, e agora se diz defensor contra o massacre, né? É tudo muito ambíguo. Essa linguagem da violência, eles vão usando, essa direita vai usando isso, e também quando teve governo de esquerda, houve uma violência intensa lá em Israel. Não é só a direita, mas de alguma maneira havia uma tentativa de um acordo que hoje não tem mais e que precisa ser retomado com a extrema urgência. Mas para nós é uma grande vergonha ver Israel envolvido, né, em todos esses massacres, né, e depois de tudo que nós já vivemos e que nós já passamos na história toda da nossa civilização. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final desse nosso encontro, essa conversa extremamente elucidativa com o rabino Alexandre Leone, que atua na frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo, que dirige a sinagoga Massaret, e o líder judaico Marcelo Semiatzi, é, Semiatos. Semiatzi, que é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, e é dirigente também da sinagoga Massaret. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa, extremamente elucidativa. Mais uma vez, eu peço desculpas pelas inclinações das minhas. As palavras são muito difíceis para a forma como eu falo. E eu sei que já percebi que o rabino Alexandre Leone é um poliglota, já deu diversas demonstrações de falar diversas línguas, então eu peço perdão a ele, viu, Marcelo, por favor. Agora, eu queria que a gente, na despedida de vocês, eu queria que vocês, por favor, introduzissem nas despedidas o que vocês diriam numa conversa com o líder Benjamin Netanyahu. Se vocês pudessem aconselhá-lo, uma I've got something to say, but words not coming my way. And when it finally put me, you do not appreciate. Tá bom? É isso que eu imagino que seria o interessante. Marcelo? Alexandre, eu vou aproveitar, as minhas palavras são as mesmas do Rabino Leone, mas eu queria fazer uns agradecimentos antes da gente encerrar isso, tá? A gente tem tido uma ótima convivência com o Sheik Rodrigo Jalul, aqui em São Paulo, que de uma mesquita como é que chama? Uma mesquita xiita. E ele atua junto com o Padre Júlio, trabalha com distribuição de alimentos em São Paulo. E eu acho que o Sheik Jalul ele teve uma percepção muito boa com a gente, uma recepção muito boa em relação a diversas ações. E como tanto eu como o Rabino militamos na Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, quando começou o conflito, a Frente organizou um ato pela paz, quando a gente percebia que estava muito difícil costurar qualquer tipo de diálogo com qualquer pessoa. E isso também gostaria de agradecer muito o Antônio Funari Filho, né, presidente da Comissão de Justiça e Paz, e que teve aqui no seu programa há um tempo atrás, né? E todos os membros da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Eu acho que essas são as iniciativas que a gente tem que perpetrar.
perpetuar. E se eu tivesse que dizer alguma coisa para o Netanyahu, eu diria para ele, não só para ele deixar o governo, para ele vir assistir, né, a missa do Padre Júlio, a fala do Rabino Leone na sinagoga, né? E eu diria para ele que ele tem que pagar uma série de, que eu acho que não vai pagar em nem uma eternidade, todo o mal que ele está fazendo para todos nós, para todos nós. É isso. Olha, eu diria o seguinte: se ele somente, eu sou minimalista, se ele somente deixasse o governo, o grupo inteiro ali, não precisa só ele, não, porque tem gente ali que é pior que ele até. Mas assim, por incrível que pareça, mas se só eles deixassem o governo e permitissem que, como é que eu vou dizer, as coisas caminhassem para um outro lado, já seria, como se diz em inglês, a good start. Bom, muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu vou naturalmente depois fazer, fazer os cortes. Aquele Rabino, no início, quando mais uma vez eu me traio, por favor, me perdoe, eu disse aquele negócio, soltou aquele negócio de pastor, me perdoe, e eu juro que eu vou tentar descobrir de alguma forma, aprender a dizer as palavras com maior com menos tropeço nas palavras. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Rabino. Eu gostaria muito que essas palavras de vocês pudessem chegar a mais gente, porque vocês dão lição de como as pessoas podem conviver. Não só os judeus, mas todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a Obrigado, viu, próxima. Alexandre?